Ok, uma ótima noite para todos nós. Gratidão a todos os que estão aqui já apostos, aos que estão nos acompanhando de outro plano, aos nossos mentores queridos, claro, aos mentores da área de educação do Seara Esperança, em especial Frei Abílio, que sempre estão presentes aqui conosco também, e ao nosso Mestre Jesus, a quem pedimos a permissão, a proteção e a bênção para que o estudo que faremos hoje seja produtivo, interativo e que possamos usar essa conexão para nos aproximarmos também. E começamos sempre agradecendo ao Criador por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vamos lá, como a Melissa não chegou, então vamos começar com a leitura primeiro do A Luz o Libertará. Vamos fazer 2 subleis aqui hoje, ou eventualmente até 3 se der tempo. A primeira é a da alegria. Deixa eu trocar de óculos. Pode me dizer que página tá? Agora eu consegui o livrinho. Oh, que coisa boa. 212. Você pegou lá com a Silvia, Mônica? Não, a Marina me emprestou para xerocar. Ah, que bom. Porque lá a Silvia costuma ter alguns exemplares lá já encadernados, né? Mas não, tem que pedir para ela com antecedência, porque nem sempre ela está com disponibilidade. Então vamos lá. Sublei governada pelo eu superior, a alegria. Olha a Melissa chegando aí. Olá! Chegou! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então já não vou mais fazer a tua parte. Áudio? Boa noite, desculpa o atraso. Não, sem problemas. Você pode começar então com a sublei da alegria, na página 212? Sim, claro. Então vamos lá. Somos todos orelhas. Vamos lá. Peraí, alguém? Subleis governadas pelo eu superior. Alegria. Definição. Expressão de deleite, de sentimentos felizes. Propósito. Estado mental que nos ajuda a ver a perfeição e a beleza do plano de Deus a cada momento. Atitudes e comportamentos governados pelo ego. Comportamentos. Criar dificuldades, miséria e dores de cabeça. Diminuir a felicidade e o prazer dos outros. Atitudes. Preocupar-se porque a vida não é perfeita. Acreditar que os tempos difíceis são necessários e que precisamos ser punidos. Acreditar que a vida é séria. Sentimentos de melancolia, desespero, infelicidade, infortúnio, mágoa e inadequação. Técnicas de alinhamento com o eu superior. Lembrar que tudo acontece por alguma razão e aceitar todos os desafios como oportunidades para crescer. Meditar sobre lições que precisam ser aprendidas. Procurar força e orientação para ficar em contato com a felicidade interior. Abandonar todos os medos e preocupações e pedir que Deus cuide dos problemas que parecem insuperáveis.
Afirmações. Eu me entrego ao eu superior. Mostre-me o caminho para a felicidade e alegria. Vejo agora a perfeição em todas as coisas. Aceito a felicidade e o prazer no mundo à minha volta. Nós sabemos, né, que muitas religiões, muitas crenças religiosas, melhor dizendo, pregam a máxima de que a felicidade não é deste mundo, porque a gente tem interpretações para todos os gostos, né, diante da leitura do Evangelho. Mas nós temos que nos lembrar que, de acordo com aquilo que nós conhecemos e acreditamos, a felicidade ou a alegria tem que ser cultivada no nosso dia a dia. Quando a gente tem gratidão por tudo que nos acontece, inclusive as coisas ruins, que poderiam ser piores, a gente atinge uma frequência vibratória que atrai a transformação do nosso olhar. A gente consegue enxergar motivos de alegria, motivos de felicidade todos os dias e a todo momento, por mais difíceis que eles sejam. E graças a Deus, eu acredito que nós estamos numa condição abençoada, porque como brasileiros, um povo que tem uma história, uma tradição de muito sofrimento, de muita subjugação, de muita insubordinação, de falta de liberdade em grande parte da sua história, para pensamentos, para sentimentos, para ideologias. Atualmente a gente está numa condição privilegiada. Nós temos liberdade de expressão, temos liberdade de atitude, liberdade religiosa, e isso nos permite ter a benesse de poder interpretar até as coisas ruins como boas lições, sempre comparando que poderia ser pior, ou que já passamos por coisas mais difíceis. Então, nesse sentido, a grande maioria de nós, salvo raras exceções, consegue viver num clima de otimismo e enxergar alegria no seu dia a dia. Então, agora eu queria saber de vocês, né? Se vocês concordam comigo ou não, se tem alguma coisa para acrescentar. Alguém quer fazer algum comentário? Fala, Pedro. Eu concordo com você, viu, Melissa? Eu também já ouvi muito. A felicidade não é desse mundo. Só que é que nem aquela história lá do camelo passar como se diz, no vão da agulha, né? O pessoal não explica, né? Então, não deixa molhar pouco, não explica. Então, muita gente às vezes entende de forma errônea, né? Quando diz que a felicidade não é desse mundo, eu entendo como a felicidade plena, né? Que, de certa forma ninguém tem, né? Mas assim, a felicidade da maneira que você falou, a gente tem que ter esse método. Até para alcançar os nossos objetivos, ter o crescimento, como se diz, moral, espiritual, a gente tem que ter essa felicidade, senão a gente não consegue andar. Ninguém consegue fazer nada na tristeza, né? Então, quer dizer,
o ser humano por si só ele tem, né, José, isso é a semente do ser humano de sempre evoluir, de ter essa harmonia interna, como se diz, tá na capacidade dele no seu próprio interior, como se diz, de fazer desabrochar essa semente que ele tem, e a felicidade é uma parte dela. Esse também é meu entendimento. Inclusive, eu poderia acrescentar o seguinte, que a gente observa no nosso dia a dia exemplos práticos de como a gente consegue enxergar a vida com otimismo e com felicidade. Basta você encontrar alguém se queixando da vida ou alguém que esteja num quadro diagnosticado de depressão, que aí começa, mas você está vivo, mas você tem família, mas você não sei o quê, até invalidando o diagnóstico da pessoa. Para você ver que até nos momentos em que a gente tenta ser inconveniente, invalidando a dor das outras pessoas, a gente consegue enxergar felicidade, a nossa e alheia, né? Diga, Mônica. Eu queria reforçar essa parte do acreditar que os tempos difíceis são necessários e que precisamos ser punidos. Ainda tem muita gente que acredita que a gente tem que aprender pela dor, que é só pela dor que a gente vai aprender, né? Precisa reverter um pouco esse conceito, porque muitas pessoas essa semana tenho conversado sobre isso bastante com pessoas, muitas pessoas já chegaram à conclusão que não é bem assim, que não é pela dor que a gente aprende. Pela dor a gente vai se limita a buscar caminhos. Mas se a gente sofrer e não aprender, vamos falar assim, né? Não tiver a consciência de olhar a uma melhoria, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros e caindo nas mesmas dores, né? É muito mais fácil aprender pelo amor do que pela dor. Mas aí existe esse conceito de que, eu estou passando por isso, mas é porque eu mereço, eu tenho que ser punido mesmo, porque eu sou pecador, aquela história toda que a gente já conhece, né? Eu acho que é bastante importante a gente sair desse ciclo de que, aconteceu, mas é porque tinha que acontecer mesmo, sabe? Eu merecia isso mesmo. Então, acho que tirar um pouquinho isso é importante, sabe? A gente acreditar que a gente é que é responsável pela nossa alegria, a gente que é responsável pelas coisas boas, a gente que é responsável pelas coisas que vão acontecer com a gente, né? E não porque, assim, deixa a vida me levar e vai acontecendo as dores e é porque é comum. A gente tem que, acho que, reverter um pouco esse pensamento. Muito bom, vamos lá. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ô Tó, temos uma colega de classe aí que não nos foi apresentada. É ela ou é ele? Pois é a minha Kika. É a Kika. Tem que matriculá-la para a gente colocá-la no grupo. Ela tá com muita cólica, então ela fica com o focinho dela para me fazer massagem na barriguinha dela, tadinha. Judiação. Vamos lá. Gente, esses conceitos que nos foram transmitidos ao longo de gerações e milênios, de que a felicidade não é desse mundo, de que a alegria é algo que só os tolos sentem, que as pessoas boas e inteligentes são pessoas sérias, sisudas. Infelizmente, é parte de uma realidade concreta. E para a grande maioria de nós aprendemos isso com os nossos pais. Porque enquanto crianças que éramos, pequenininhos, antes dos 7 anos de idade, toda criança, naturalmente, ela tem um espírito alegre. Pelo menos é a regra. São raras as exceções.
mas o ambiente no qual ela é criada, no qual fomos criados, de adultos já profundamente comprometidos e com esse conceito interiorizado, principalmente aqueles que vêm de famílias mais tradicionais e que cultivam determinados conceitos religiosos, em especial da doutrina católica, têm uma certa aversão pela alegria. Eu me recordo uma coisa na minha infância, que um padre da paróquia que nós frequentávamos ocasionalmente, minha família nunca foi assim de frequência assídua à igreja, né? Mas eventualmente íamos, principalmente na época em que estávamos ainda nos preparando, eu, meu irmão, para fazermos a primeira comunhão, tal. Então a gente tinha uma regularidade maior. E havia um padre ali que ele era muito bonachão, brincalhão. Às vezes ele interrompia a missa para fumar um cigarro lá fora, porque naquela época se fumava em qualquer lugar, até dentro de sala de cirurgia, os médicos fumavam. Aviões, transporte, cinema, teatro, todo mundo fumava em todos os ambientes. Mas ele não fazia isso para agredir ninguém. Ele era brincalhão, ele contava piadas. Claro que piadas de bom senso, né? Não piadas sujas. E muita gente da comunidade o criticava assim de uma maneira atroz. O crucificava por isso. Porque era contra o status quo. O modus operandi da mente da grande maioria daquelas pessoas. E nós, de certa forma, não que herdamos isso não é uma questão genética, é uma questão de aprendizado. Na nossa infância, nós adquirimos comportamentos, hábitos, pensamentos, formas de interpretar a vida que não são nossos, mas nos foram incutidos. E a gente automatiza isso já na primeira infância, até os 7 anos, e passamos a reproduzir isso ao longo da nossa vida toda. E não nos damos conta. Há pessoas que são naturalmente alegres, expansivas, estão sempre rindo, sempre bem-humoradas. E há aquelas que estão quase que o tempo todo mal-humoradas, com cara de sofrimento, de dor. Tem gente que sofre dores terríveis a vida inteira, mas consegue ter uma resiliência e manter o bom humor apesar disso, a ponto de poucas pessoas perceberem que ela está sentindo dor. Há outras que basta uma dorzinha de cabeça ou um pisão no pé para estragar o dia ou a semana dele e de todas as pessoas ao seu redor. Isso é muito da natureza de cada indivíduo e é algo que pode e deve ser trabalhado dentro de nós. Não apenas essas afirmações, eu me entrego ao eu superior, mostre-me o caminho para a felicidade e a alegria. Vejo agora a perfeição em todas as coisas. Aceito a felicidade e o prazer no mundo à minha volta. São afirmações importantes, mas eu tenho certeza que antes de terminar a aula, todos nós já esquecemos dessas frases. É natural. Se nós não nos dedicamos à prática de retrabalharmos esses conceitos que não são necessariamente nossos, nós vamos continuar repetindo o mesmo padrão para o resto das nossas vidas, seja ele bom ou não tão bom. E com isso, criamos situações que nos trazem aquilo que chamamos de infelicidade, tristeza. Há pessoas que se queixam profundamente de serem solitárias, mesmo quando envolvidas com outros núcleos, se sentem solitárias, porque não interagem, não se conectam com os outros. E para que haja uma conexão sadia, agradável,
com as pessoas ao nosso redor, a alegria é fundamental, porque ninguém tem saco para aturar alguém mal-humorado, mais do que alguns minutos. A gente se afasta das pessoas que não são alegres e nos sentimos atraídos por elas. Pensem bem no contexto da família, dos amigos, quais as pessoas com as quais temos mais prazer de estar juntos e quais aquelas que a gente evita o tanto que pode. Pedro, diga aí. Então, essas frases que você falou aí, José, são frases que muitas pessoas, aquelas famosas frases que as pessoas, como se diz, terceirizam o problema, entendeu? Tem a sua jornada de vida sempre terceirizando o problema para o divino, entendeu? Eu penso assim, se a pessoa tem um problema, tem que partir dela, essa mudança. Eu namorei há muitos anos atrás, eu namorei uma garota, né? E às vezes ela tinha um comportamento severo, assim, exagerado até, né? De ciúmes, né? Aí eu falei, eu entendo que você precisa melhorar, porque às vezes ela fazia, depois via que errava no ciúme, pedia desculpa, tudo. Ela falou, mas eu sou assim, o problema é que eu sou assim. Eu falei, mas você vê isso como negativo, veja, então você tem que procurar melhorar, não adianta você aceitar. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou ser sempre assim. É isso que eu ia dizer, né, Mel? Desculpa, te cortei. Continua, Pedro. Exatamente isso. Tem pessoas que têm essa síndrome e acabam muitas vezes contagiando outras pessoas negativamente, né? Mas só queria voltar um pontinho anterior. Enquanto eu estava explicando, o Zé Antônio colocou uma legenda ali que alegria é diferente de felicidade. Sim, é. Então, vamos elucidar, né? Para quem leu e ficou com um pontinho de interrogação, né? Só para constar. A alegria é um sentimento de deleite, de prazer momentâneo, enquanto que a felicidade é um estado de espírito duradouro. Tá? Então, essa é a diferença conceitual. Mas, se a gente for levar em consideração a linguagem coloquial, o contexto, né, que é a linguagem pragmática, alegria e felicidade dá na mesma, para nós. Mas quem já leu as obras do André Luiz vai perceber que eles usam exatamente na definição, alegria como um sentimento de deleite, de prazer momentâneo, e felicidade como um estado mais duradouro, um sentimento. Então, a alegria, no caso, seria uma sensação, enquanto que felicidade seria um sentimento. Tá? Então, sensação já dá a ideia de ser algo mais efêmero, né? E felicidade, um sentimento mais duradouro. Mônica, uma curiosidade. Você tem lembrança, assim, que você pode compartilhar com a gente de pessoas que eventualmente estavam presentes numa sessão mediúnica que você estava atendendo ou que você visualizava e que se enquadram dentro dessa característica de serem pessoas alegres ou profundamente tristes? Como você conseguia visualizar? Você tem alguma memória disso? Recente, não? Geralmente, quando a pessoa chega com problemas muito sérios, não de saúde, mas de relacionamento, geralmente em casa. Pessoas que, vamos falar assim, são pessoas mais chegadas a ela, que teoricamente são pessoas que a gente ama, vamos falar assim, ela está com um problema de relacionamento.
você consegue detectar a energia no momento. A pessoa já chega, vamos falar assim, fechada em si mesma, né? Até o comportamento físico da pessoa, e ela não consegue olhar nos olhos, ela não consegue levantar a cabeça, você consegue olhar a energia da pessoa, ela está fechada dentro dela. Até a postura dos ombros, tudo como se ela estivesse com medo, vamos falar assim. Então, quando a pessoa não está com momento nenhum de alegria, não tem felicidade, ela não está conseguindo enxergar nenhuma esperança, assim, que ela está vivendo realmente na tristeza, você vê assim, totalmente energia baixa da pessoa, ela não tem energia para sair dali. Então, é muito importante quando a gente está atendendo, transferir essa energia para a pessoa, porque ela não tem energia nem para mudar a situação dela. Ela não tem energia nem de enxergar um fio de esperança, ela não tem energia de enxergar nada de bom na vida, ela só consegue olhar para trás. Sabe o negócio da sombra do sol? Quando você está muito ruim, você não enxerga o sol, você está de costas para o sol, você só enxerga a sombra. Então, é um pouco isso, assim, quando você enxerga um assistido que ele está num estado de não felicidade, ele não consegue ver nada, nada do que ele vê é bom, ele só tem olhos para o ruim. Então, a gente tem que trazer, levantar a vibração da pessoa, mostrar para ela coisas boas, fazer ela lembrar na memória dela tudo que ela já passou de bom, até às vezes perguntar, né? Ah, você já passou por alguma coisa boa? E daí ela vai resgatar na memória dela coisas boas, e aí ativa esses campos, sabe, das endorfinas e tal, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco isso. Não, tudo bem. É que eu estava me referindo mais à visualização do perispírito, da aura mesmo, sob esse ponto de vista. Mas tudo bem, está bem explicado, foi bem legal você fazer essa colocação. Quando a pessoa está muito mal, você não consegue nem enxergar a aura da pessoa. É isso que eu ia me referir. Não a expressão corporal, mas aos olhos espirituais, para quem tem algum grau de vidência, deve ter, assim, características bem marcantes. Mas não vem ao caso se estender mais. Diga, Mel, depois que você fizer teu comentário, já passa para a próxima, por gentileza. Então, era exatamente sobre isso. Quem já leu o livro Mãos de Luz e a coleção André Luiz vai ter a grata experiência de saber que as energias de baixa vibração, que têm uma densidade muito pesada, elas geralmente se acumulam muito próximas do corpo físico. Por quê? Porque logo, logo elas vão se transformar em sintomas. Então, para quem é clarividente, o contorno da aura, ele está muito próximo ao corpo físico e geralmente apresenta colorações do vermelho para o escuro, para o mais escuro, até chegando a ocre, preto, dependendo do tipo de sentimento que essa pessoa está carregando. E, ao contrário, quanto mais alegre, mais leve e tal, a aura, ela se expande e fica mais clara e brilhante, chegando a ser mesmo fluorescente. Lembra o caso da Sabrina, que nós estudamos no Encontro com o Pai João? Tem a descrição exata de um estado catastrófico, de tristeza profunda, de medo, de raiva, que se manifestavam na aura dela. Mas tudo bem, vamos para a gentileza agora. Então vamos lá. Gentileza. Estado ou hábito de tratar os outros gentilmente e com respeito. Propósito. Atributo que nos leva a reconhecer a unidade e ter empatia em relação aos outros. Atitudes e comportamentos governados pelo ego. Então, comportamentos: agir com frieza, comportamento indiferente,
desprezo ou até malevolência em relação aos outros, falta de generosidade, falta de reação ou de reconhecimento. Atitudes: desejo incontrolado de dominar por reconhecimento pessoal. Preocupação com status. Sentimentos de superioridade, de amargura, implacabilidade, dureza, crueldade, avareza e indiferença. Técnicas de alinhamento com o eu superior. Diga obrigado. Mostre simpatia e compaixão pelos outros. Demonstre afeição por seus amigos e família. Permaneça calmo e centrado. Reconheça o bem nos outros. Recompense os outros, especialmente quando eles não esperam por isso. Elogie os que estão à sua volta. Afirmações. Eu faço coisas pelos outros e isso me dá prazer. Gosto de fazer os outros felizes. Quando ajudo os outros, ajudo a mim mesmo. Então, gentileza, muitas vezes, ela é confundida com educação, né? Então, a gente recebe educação, princípios, né, de educação da nossa família, geralmente, porque a escola é um processo de ensinagem, de aprendizagem, e não de educação, né? Educação está ligada a regras sociais, a boas maneiras e não conhecimentos acadêmicos. Então, todos esses conceitos de boa educação que a gente recebe em casa, muitas vezes não tem a ver com gentileza. A gentileza, na minha opinião e nas experiências que eu tive com a literatura espírita, ela está mais ligada à empatia e ao respeito pelo outro e por si mesmo, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de educação, ela é só um jogo, uma troca de palavras que não expressa necessariamente aquilo que a gente realmente está pensando ou sentindo. Imagina, você entra numa sala com pessoas estranhas que você nunca viu, e aí, dependendo do horário, você vai dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas será que no fundo, você está ali desejando realmente que o dia daquela pessoa seja bom? Que a tarde daquela pessoa seja boa? Que a noite daquela pessoa seja boa? Seja reparadora, tenha um sono legal. A gente nem pensa no que fala. A gente segue convenções. E aí, se você entra, é exatamente isso, um verniz. Porque se você entra numa sala e se depara com alguém que te prejudicou de alguma maneira ou que não gosta de você, esse cumprimento ele se torna mais caricato ainda, porque você está sendo educado, mas você não está sendo sincero, né? Você vai olhar para uma pessoa que te prejudicou e que está doendo ainda,
e desejar: oi, boa noite, eu espero realmente que você tenha um sono reparador, que você acorde bem, que você nem se lembre que você, sei lá, que você me bateu, ou que você está me devendo, ou que você me ofendeu. Não vai, né? Claro que não. Pelo menos não nesse grau de evolução que a gente está, né? Agora, estou tentando lembrar aqui que raio é aquele PowerPoint que a gente recebeu, Zé, que tem aqueles níveis de evolução. Eu não lembro o nome do PowerPoint para falar, porque chega num grau de evolução que a gente se questiona que atitude, que pensamento, que sentimento nosso que atraiu aquele tipo de situação. A gente deixa de colocar a responsabilidade para o outro. Mas eu vou caçar e vou achar. Tá, eu não me recordo mesmo. Eu estava me recordando de outra coisa, mas vamos deixar a Mônica falar primeiro. Eu acho que a gentileza, ela está muito ligada à atitude, diferente um pouco da educação, né? Eu acho que sempre tem uma ação envolvida na atitude. Por exemplo, nas afirmações, né? Eu faço coisas, eu gosto de fazer, sempre tem uma ação. Eu faço pelo outro, então tem uma ação que eu faço pelo outro, que eu faço até pela natureza, pelos animais, tem sempre uma ação envolvida, menos diferente da educação, porque a educação eu posso ser gentil, entre aspas, né, falar com educação com a pessoa, e eu posso ser totalmente diferente, eu não vou sair do meu lugar, não vou mover um dedo para ajudar a pessoa, eu estou sendo educada, mas eu não estou tendo empatia, não tem ação nem envolvida, eu estou paralisada. Eu acho que muito da gentileza tem a ver com isso. E eu tenho uma frase também, que às vezes quando eu abuso, que o pessoal do Rio de Janeiro falava muito, que assim, gentileza gera gentileza, e excesso de gentileza gera gente folgada, né? É um pouco isso também, sabe? Excesso de gentileza gera gente folgada, mas é um pouco do que a gente tem que fazer as coisas sem olhar quem, sem querer nada em troca, mas é fazer alguma coisa, sabe? Fala, Mel. Olha, eu tenho por experiência própria, trabalhando na rede pública, o seguinte, que nem sempre a gentileza, ela está ligada a princípios de empatia, né? E como você mesma disse, Mônica, envolve atitude, mas nem sempre essa atitude, ela é transparente, ela é sincera. Você imagina a seguinte situação: a gente está se aproximando da Páscoa, né? Qual é o vereador que quer mostrar serviço e quer se destacar no meio dos outros, entregando bombom para um monte de criança? Ou ovo de Páscoa, mas ovo de Páscoa tá caro pra caramba, mas assim, entregando bombom para um monte de criança que ele nem conhece, e sendo simpático e sendo realmente verdadeiro naquela ação. Difícil, né? Ainda mais quando vem aquelas crianças assim de muito pouco poder aquisitivo, para não usar os adjetivos aqui que eu estou imaginando, e vem toda melada, abraçar, beijar, agradecer, né? Mas aí te cortando um pouco, eu acho que nesse caso não tem a ver com empatia mesmo, porque ele não tem empatia nenhuma por essas pessoas, ele tem interesses, né? É uma gentileza, é uma gentileza forçada.
A pessoa está ali com outras intenções nas suas atitudes, né? É nesse sentido que eu quis ilustrar, que também existe esse lado. Você citou essa expressão comum no Rio de Janeiro, né? E sempre que falo em gentileza, nunca consigo deixar de me lembrar de uma figura que se tornou histórica na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi um cara que passou por uma tragédia. Ele, trabalhador, braçal, com pouquíssimos recursos, conseguiu juntar um dinheirinho para levar a família inteira, mulher, os filhos, num circo. E, por um acidente, esse circo pegou fogo e todos os filhos e a mulher morreram no incêndio. Só ele sobreviveu. E esse cara passou a se dedicar de uma forma messiânica a escrever, a pichar, principalmente nos viadutos do Rio de Janeiro, frases positivas, de bom ânimo, de amor, de gentileza. E ele acabou sendo apelidado de gentileza. Ele continuou com essa tarefa durante muitos anos. Ele foi entrevistado muitas vezes, só que depois foi esquecido. Exceto por um outro poeta que eu aprecio profundamente, o Gonzaguinha, que fez uma música em homenagem a ele. Para resumir, eu acho que a gentileza é qualquer atitude, palavra, gesto, comportamento que venha a contribuir com o outro desinteressadamente, mas fundamental, com alegria, a alegria de servir, a alegria de ser útil, a alegria de ajudar, não a obrigação, ou a oportunidade, ou o oportunismo, mas uma verdadeira alegria profunda que toma aquele que expressa de qualquer maneira possível uma atitude de servir ao outro sorrindo, não como fazendo uma obrigação ou para ser visto ou reconhecido pelos outros, mas apenas pela alegria de servir. O Aniceto fala isso para o André e para o Alfredo, quando no começo do curso que fizeram com ele, a importância que tem todos os servidores, de fato, de o fazerem qualquer trabalho pela alegria de servir. Só por isso. Bom, já estamos com 44 minutos, vamos passar para o próximo link e para o próximo livro? Ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre a gentileza? Então tá, fechando essa sala, abrindo a próxima, até já. Pronto, todo mundo aqui de volta. Então vamos lá, vamos dar continuidade à leitura do Consciência. Nós terminamos na semana passada com a resposta do Joseph sobre uma pergunta feita pelo Robson, se poderia haver casos em que a mediunidade é suspensa naquelas pessoas que estão encarceradas ou em hospitais psiquiátricos. Lembramos do filme
que ficou registrado como uma exceção a essa regra. A próxima pergunta agora é a 27ª, na página 91, para quem está acompanhando pelo livro. Se efetivamente podem ocorrer fenômenos mediúnicos com pessoas inseridas no contexto das instituições penais, religiosas de caráter contemplativo e em hospitais psiquiátricos, como classificar tais fenômenos, uma vez que não são considerados tarefa mediúnica propriamente dita? Exatamente esses casos em que ocorrem situações que deixam claro uma mediunidade latente no indivíduo, mesmo em condições inadequadas. Não podemos esquecer que, qualquer que seja a intervenção do mundo invisível nas vidas dos irmãos em provas ou expiações nesses lugares, o fenômeno mediúnico ocorrerá como processo de libertação dos traumas psicológicos, fugas conscienciais, ajustamento vibratório ou tratamento proporcionado ao espírito que, voluntária ou forçadamente, foi conduzido ao confinamento nas instituições mencionadas. Então, seja em benefício do próprio indivíduo que tem essa característica mediúnica ou, através dele, vir a trazer algum benefício para aqueles que passam pela mesma situação, justificam a mediunidade mesmo nesses casos. Como se pode ver, a manifestação da mediunidade e o medianismo puro, que é mais frequente de se observar nesses casos, visam mais a uma tarefa paternalista e ao assistencialismo espiritual, que tem por finalidade evitar o desespero, inclusive fazendo desaparecer da memória de tais pessoas que experimentam o fenômeno mediúnico, naquelas condições, o trauma de conviver com condições subhumanas e degradantes, improdutivas ou distantes da realidade do mundo. Os grilhões que acorrentam a pessoa a essas instituições são afrouxados para que vislumbre um novo dia, uma nova chance e uma nova proposta de vida diferente daquela que a levou até aquela situação. Há um relato muito lindo num filme em que Pedro, quando aprisionado, recebia, com permissão, claro, visitas, né? E ele mandava cartas inspiradas para muitos dos seus... Pedro, para muitos dos seus queridos, e ele, mesmo aprisionado, era convidado frequentemente pelo comandante da guarnição romana, a quem estava subordinada à prisão, e ele exercia a sua capacidade mediúnica de uma forma maravilhosa, auxiliando os outros, mesmo estando aprisionado. João fez o mesmo na ilha de Patmos. Ele continuou tratando muitas pessoas entre os soldados romanos, que eram os únicos com quem ele tinha contato enquanto ele estava em Patmos. E existem inúmeros outros casos semelhantes a esse. Agora vamos iniciar um outro capítulo. Percepção versus interpretação mediúnica e animismo. As três coisas que compõem as manifestações que a maior parte de nós já presenciou em alguma casa espírita. Começando pelo fundamental, né? Poderia comentar a respeito do animismo? Meus irmãos espíritas, e os médiuns em particular, vez ou outra se veem às voltas com o fantasma do animismo. Sem estudá-lo com profundidade, alguns têm até medo de estar sendo mais anímicos do que mediúnicos em suas tarefas com o plano individual. Com o plano invisível.
Geralmente são dramas que poderiam ser equacionados com o estudo pormenorizado das manifestações do psiquismo, aprofundado com as contribuições do espiritismo, da metapsíquica e de outros ramos de conhecimento, tanto espiritual quanto psicológico. Podemos dizer que o animismo se constitui num conjunto de fenômenos psíquicos ou de natureza física, intracorpóreos ou extracorpóreos, que são produzidos pelo paranormal sem ação do plano espiritual. Em decorrência do seu próprio psiquismo, o animista é o agente e, ao mesmo tempo, a gênese da fenomenologia produzida por seu intermédio. Dessa maneira, podemos afirmar que todo médium também produz fenômenos anímicos, e o animismo, de modo algum, se constitui em algo indesejável, mas passível de entendimento e condução sábia no que diz respeito à tarefa do ser como médium. Os fenômenos anímicos foram classificados por Alexander Nikolaev Aksakov em grupos bem distintos. Aksakov tem uma nota de rodapé aqui, eu já li algum texto dele, mas não estou me lembrando em qual livro agora. Ele é conhecido principalmente pela obra Animismo e Espiritismo. Pois quem tiver mais curiosidade, leia na íntegra aqui. De um lado, os fenômenos que abordam a telepatia e a transmissão de pensamentos e de ideias à distância, caracterizados como de natureza psíquica ou mental, de outro, aqueles que envolvem o deslocamento de objetos à distância, de efeitos mais físicos, denominados telecinéticos. Além desses, o eminente cientista catalogou a rica fenomenologia dos efeitos telefônicos, telefânicos, de aparições à distância, e os teleplásticos, como a formação de corpos materializados. Sem que entremos no mérito de tal classificação, podemos com absoluta certeza generalizar que o fenômeno mediúnico é necessariamente de natureza anímica, por depender, de certa forma e em alguma medida, do concurso do médium, assim como também é de natureza espíritica ou mediúnica, por haver a participação do chamado fator θ, ou seja, entidades extracorpóreas. Isso é, todo fenômeno mediúnico é, na verdade, medianímico, que envolve a mediunidade e o animismo. Tendo isso em vista, convém aos meus irmãos médiuns aprofundar mais suas investigações a respeito do tema para dissipar o medo doentio de estar sendo ou animista ou médium, pois que todos os fenômenos da mediunidade são considerados duplamente anímico-mediúnicos. Estudem mais, pois existe rica literatura a respeito. Aqui ele vai citar, além do Aksakov, Bozano, Hermínio Miranda e vários outros. A nota de rodapé dá bastante informação aí sobre essa possibilidade. Isso é uma coisa que eu custei muito a aprender. Eu sempre fui muito cético e muito crítico, e por ter presenciado e participado de situações em ambientes espíritas onde havia mistificação, não animismo. Há uma diferença enorme. E eu não sabia distinguir uma coisa da outra, porque eu não havia estudado isso em profundidade. Então eu me tornava muito crítico e muito cético. Cheguei a me afastar de instituições, e não me arrependo, porque ali o que acontecia não era animismo,
mas sim mistificação. Alguém que fingia estar se comunicando com alguma entidade, mudava até de comportamento, de palavreado, de tom de voz, mas depois eu tive como comprovar isso concretamente, não era nada daquilo que queria aparecer, era apenas interesse pessoal que utilizava dessas ferramentas para enganar os outros. Agora, hoje, já de um bom tempo, de muitos anos para cá, quando eu comecei a estudar com maior profundidade o tema, eu passei a entender exatamente pela ótica que ele está colocando aqui, que é a mesma que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Todo indivíduo encarnado que, de alguma forma, tem algum grau de sensibilidade que lhe permite conectar-se com seres desencarnados do plano extrafísico, necessariamente precisa se utilizar das suas próprias condições físicas, biológicas, do seu ectoplasma que está no seu duplo etérico e da sua capacidade mental, do cérebro físico, para poder decodificar e reproduzir aquilo que ele está conectando. Então, por exemplo, um médium de psicofonia que está ouvindo e falando aquilo que ouve. Ele está usando o seu aparelho físico, as suas cordas vocais. Quando há uma conexão tão profunda que aquele que se comunica utiliza-se das cordas vocais, do mecanismo vocal do médium para se expressar sem interferência dele, ainda assim está se utilizando de um material físico, ou seja, anímico. Um psicógrafo vai usar a mão do médium para escrever. Toda a conexão do cérebro através do conjunto de nervos que vão produzir a escrita são do corpo do médium. Não é uma escrita espontânea. O espírito não está escrevendo nada. Ele está se utilizando do mecanismo biofísico do médium para produzir algum resultado. Alguém quer fazer algum complemento com relação a isso, antes da gente partir para a próxima pergunta? Comentários? Fala, Mônica. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu queria abrir um parênteses, que é vamos falar assim, uma pedra no sapato, assim, né, de todo mundo. É um assunto que ninguém quer tratar porque é indelicado. Só que se a gente também não falar sobre o assunto, a gente também não consegue trocar opiniões, né? A gente vê muito, eu vejo muito animismo, no sentido que há muitos médios trabalhando, você vê que eles têm comportamentos, quando eles estão incorporando, vamos falar assim, casos de assistidos e tal, você vai, geralmente eu sou, o pessoal chamava de doutrinador. Aí você vê determinados médios que recebem sempre as mesmas coisas, é a mãe que tem saudade do filho, a mãe que está colada na pessoa porque fala, minha filha é isso. Então, assim, às vezes tem trabalhos que ficam 2, 3 espíritos incorporando, assim, com os mesmos problemas, com os mesmos repertório limitado. Aí assim, eu fico pensando, né? Realmente, assim, eu mesmo passo por isso. Eu tenho facilidade de enxergar determinados problemas de saúde, eu tenho facilidade de enxergar determinados traumas. Então, como eu tenho essa facilidade, pode ser que também as pessoas pensem a mesma coisa. Só traz pessoas que têm esse tipo de problema, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente fica se questionando. Será que numa mesma sessão, há 3 incorporações seguidas, a pessoa está com pessoas diferentes, está com o mesmo problema? Então, assim, muita coincidência, né? Muita coincidência, né? Ou falta de repertório. Então, assim, mas como é que a gente
como é que a gente poderia, no nosso centro, como é que a gente poderia desenvolver nas pessoas essa habilidade de separar o que é meu e do que não é meu, sabe? Porque embora eu vá usar meu conhecimento, a minha experiência, meu corpo, tudo que é meu, né, para colocar a serviço da espiritualidade para ajudar outra pessoa, o que é meu, o que é de outra pessoa é de outra pessoa. Então, às vezes, parece que é o médico que está se tratando. É o médico que tem aquele problema e reiteradamente ele volta naquele assunto, daquele comportamento e tal. Assim, e como é que a gente vai treinar essas pessoas? Porque senão elas não saem desse ciclo vicioso. E às vezes é muito assim, delicado eu, por exemplo, que sou doutrinador, virar para uma pessoa que provavelmente a maioria das eu não conheço e falar para ele, já é a terceira, quarta vez que você incorpora os mesmos problemas. Tem alguma coisa errada aí, tem que separar, né? E assim, eu não vejo muito a gente tendo essa preocupação no desenvolvimento dos médios, sabe? E aí, assim, não cabe a mim, que sou trabalhadora da casa, talvez, né, dar um alerta para a pessoa, mas é uma coisa que a gente precisa realmente tratar, porque, assim, tudo bem, é mediúnico, anímico, mas a gente tem que saber o que é nosso e o que não é nosso, porque senão a gente está realmente na fantasia de que está trabalhando espiritualmente, né? Perfeito, eu vou depois dar prosseguimento, deixa a Mel falar primeiro. Uma das coisas que eu aprendi logo que eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico é a educação mediúnica, né? E ela não se limita a você estudar. Ela também tem um senso de percepção que precisa ser aprendido, que precisa ser treinado e que precisa ser aprimorado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um grau de instrução limitado e está percebendo na sua tela mental ali que compreende a sua visão, a sua audição, a sua sensação e o seu pensamento, né? Eu acho que tudo isso se junta quando você está no exercício da mediunidade. Todo o seu corpo, consciente e inconscientemente, percebe a aproximação de uma entidade espiritual, digamos assim. E aí você percebe, por exemplo, que pelo seu grau de instrução ser limitado, você está ouvindo, sentindo, percebendo expressões, por exemplo, que não fazem parte do seu vocabulário. Aí você pensa, né? Não sou eu. Aí é certeza, né? Quando você tem um intelecto limitado e se dá conta de que existe ali uma tentativa de manifestação com expressões, com palavras que você nunca ouviu na vida, nunca viu, nunca teve contato. O problema é como essa mensagem vai se fazer transmitir através de você se você não tem alcance do entendimento daquelas palavras. Aí a gente vê na literatura que isso é possível. A gente tem aquela percepção do que você vai dizer que pode ser, digamos assim, entre aspas, traduzido, adaptado para
aquela condição que você está ali, de transmitir uma mensagem. E, por outro lado, outra coisa que também se junta a esse fenômeno, dentro do que eu considero como educação mediúnica, é você não deixar, você como médium, não deixar que uma manifestação espiritual transtorne o seu comportamento dentro daquela circunstância, daquele recinto. Então, por exemplo, a pessoa falar assim, ai, se inspirou ali, né? Acho que vou receber uma mensagem. E aí começa a gritar, falar palavras de baixo calão, se jogar no chão, empurrar os outros e colocar a responsabilidade, para não dizer a culpa, na entidade. Falar, não, é a minha entidade que faz assim. Então, a educação mediúnica, ela tá para a sensibilidade manifestada nesses dois aspectos, que é o médium educar as suas palavras para que elas traduzam fielmente aquilo que ele está percebendo, aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está sentindo ou enxergando, e ao mesmo tempo educar o seu aparelho mediúnico, o seu instrumento de trabalho mediúnico, para não dar show. Por quê? É o médium que conscientemente tem que educar o seu aparelho e não esperar que, por exemplo, uma entidade de baixo teor vibratório possa transmitir comportamentos que não condizem com aquela pessoa, com aquele aparelho, com aquele médium. Então, a gente tem que levar em consideração essas duas coisas. E como que a gente vai treinar essa percepção? Estudando a teoria de como funciona a mediunidade, como que é o mecanismo. Alguém já leu, por acaso, Mecanismos da Mediunidade? Básico, né? Difícil. É um texto bem, apesar de ser básico, é um texto com uma linguagem muito técnica sobre fenômenos da física acústica, da física quântica, da elétrica, né? E do fisiologismo humano, compreender os órgãos, os aparelhos. Pode dar um nó na cabeça, mas enquanto a gente não entende como funciona o fenômeno da mediunidade, não adianta a gente saber de uma forma rasa, por exemplo, o meu perispírito se afasta ligeiramente para que a entidade possa se manifestar. E aí? E os desdobramentos disso? Então, quer dizer que se a gente tiver, por exemplo, a manifestação de uma entidade que tem uma diferença nesta ou em alguma outra vida com alguém presente no recinto da manifestação, a gente vai se permitir palavras de baixo calão, vai se permitir pancadaria, vai se permitir desavenças, vai se permitir um comportamento completamente desvairado, diferente do nosso, diferente do médium, e colocar a culpa na entidade? Já vi isso acontecer muitas vezes. E isso não é manifestação de entidade, isso é falta de educação mediúnica.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de fenômenos da mediunidade. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho muito importante. E eu quero que, por favor, vocês considerem isso, como eu sempre relato, uma opinião pessoal e eu posso estar errado, tá? Não considerem como certo aquilo que eu vou colocar agora. Pesquisem, estudem, se informem e cheguem às suas próprias conclusões. Tudo o que eu aprendi sobre mediunismo na doutrina de Kardec e em outros livros, como Mecanismos da Mediunidade e vários outros, inclusive o Robson, nesse livro, ele fala bem de como o Joseph Gleber o recomenda que ele leia um livro primeiro, antes que ele começasse a ditar um outro. Ele teve que comprar o livro, ler, e não chegou no terceiro capítulo, tá bom, já é o suficiente. E aí começou a psicografar. A maneira como eu interpreto o mediunismo é bem como um dom natural que as pessoas têm. Alguns para música, outros para línguas, outros para cálculos, outros para engenharia, o que quer que seja. São dons naturais que a pessoa desenvolve desde cedinho. Você tinha ideia de fazer engenharia desde cedo, Mônica? Eu nunca tive outra vontade. Meu pai era construtor e eu brincava na areia das obras. Comecei a trabalhar com 15 anos na obra, então acho que desde que eu nasci eu já fui para engenharia. Agora, se você, com base nesse dom inato, estava com você, adquirisse muita habilidade na prática, acompanhando obra, etc, etc, etc. Ainda assim, você teria a mesma competência profissional que você tem hoje, se você não tivesse feito uma faculdade de engenharia? Não, a teoria é necessária, totalmente necessária para saber o que a gente faz na prática, né? A gente fica no escuro, a meu ver, a consequência, a responsabilidade do exercício da mediunidade na comunicação entre os planos é tão ou mais séria do que a de um engenheiro ao projetar um edifício, de um médico ao fazer uma cirurgia de peito aberto. Não se pode confiar apenas no dom inato da pessoa. Essa fase já passou. Os Zé Arigós da vida tiveram a sua importância, mas era uma coisa absurda. Nem o Chico quis se operar com o Zé Arigó, na época que ele teve que fazer uma cirurgia da vista. Isso é relatado por ele. Ele não confiava. Agora, alguém que chega numa casa espírita, passa por um acolhimento fraterno, é encaminhado para fazer um tratamento espiritual, ali começa a evidenciar que essa pessoa tem uma dose significativa de mediunismo inato. Ela está, eventualmente, já se comunicando com o plano extrafísico e está apavorada, por isso ela foi procurar uma casa espírita. Qual seria, a meu ver, a conduta adequada? Então tá, nós vamos encaminhá-lo para um curso de educação mediúnica, que foi o que a Melissa falou, tá? Esse curso vai durar alguns meses, você vai ter que participar, primeiro, ler algumas obras básicas. Você não gosta de ler? Não. Então você vai ter que dar um jeito de pegar um audiobook ou pedir para alguém ler para você, porque é necessário você adquirir o conhecimento teórico imprescindível, contido pelo menos no Livro dos Médiuns, que não está em nada desatualizado em 2025. Pelo contrário, ele está ratificado pela ciência. E, segundo, você vai ter que participar
de sessões fechadas, não para atendimento de pessoas que vêm de fora. Sessões fechadas dentro da casa, com uma equipe bem qualificada, com pelo menos um médium com sensibilidade mediúnica acima do normal, vidência ou clareaudiência, e participar de um treinamento prático de conexão com espíritos. E vai ser orientado, não tem nenhum espírito se comunicando com você agora. O que você está escrevendo ou falando vem de você, do teu espírito, não de outro espírito se comunicando através de você. Ou, opa, peraí, tem um espírito aqui ao teu lado que está querendo se comunicar, mas ele está encontrando dificuldade de frequência vibratória com você. Ele está te passando algumas orientações. Por exemplo, determinado comportamento teu no teu trabalho ou em casa estão criando uma barreira energética que impede que ele se expresse através de você. Você vai ter que desenvolver mudanças de comportamento se você quiser fazer um trabalho mediúnico sério e altamente produtivo. Isso exige 3 coisas. Para qualquer um que queira exercer a mediunidade com seriedade, com produtividade, com qualidade. As 3 coisas que Emmanuel impôs a Chico antes de ditar o primeiro livro para ele. Todos nós sabemos quais foram. Disciplina, em primeiro lugar. Disciplina, em segundo lugar. E muita disciplina, em terceiro lugar. Se você não estiver disposto a se comprometer profundamente com o exercício da mediunidade e quiser exercê-la, então tá, eu vou lá na casa, uma vez por semana eu vou lá, ponho o jaleco, sento na mesa e vou participar. Os outros 6 dias da semana e mesmo o dia de trabalho, na minha rotina de vida, eu não sou médium. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Só naquela hora e meia que eu vou passar dentro da casa espírita. Que lamentavelmente é o que acontece com 90% dos médiuns hoje nas casas espíritas. Ora, que tipo de comunicação eles vão receber? De espíritos preparados, que realmente estão dispostos a se utilizar dessa ferramenta para produzir algum bem, para servir as pessoas? Não! Eles não vão perder tempo com esses indivíduos. Um professor de música, um músico reconhecido, ele não vai dar aula para um aluno que não treina as lições que ele deu em casa. Ele vai defenestrar aquele aluno, a não ser que ele esteja morrendo de fome e precise do pagamento. Nenhum mestre se dá ao trabalho de ensinar a alunos preguiçosos, relapsos, desinteressados, descomprometidos e ignorantes do básico sobre o tema que eles vão ensinar. Então nós não podemos esperar resultados excepcionais das reuniões mediúnicas nas casas mediúnicas. A grande maioria, repito, no meu entendimento, que não tem médiuns qualificados em quantidade suficiente para poder exercer essas tarefas mediúnicas. A gente tem, na grande maioria das casas espíritas, um mentor e guia da casa. Ora, um mentor e guia, um gestor de uma empresinha com 10 funcionários, ele está presente todo dia ali na linha de frente, está conversando com cada um, está passando orientações, está dando informações, está cobrando, está elogiando, aplaudindo. Ele não vem uma vez por ano só para dizer: e aí pessoal, tudo bem? Feliz Natal, boas festas para vocês, hein? Até o ano que vem. Percebem o alcance disso?
Todos os relatos, que são dezenas de livros de autores sérios, inclusive todos da série André Luiz, demonstrando e informando o que ocorre numa reunião mediúnica com características tais e quais. Por exemplo, no Missionários da Luz, a primeira visita feita pelo André e pelo Alfredo àquela casa no Rio de Janeiro, onde uma senhora viúva com 4 filhos se dedica a fazer um trabalho espiritual sem nenhum suporte financeiro de ninguém. Tem lá meia dúzia de médiuns que a ajudam, todos altamente comprometidos com o trabalho. E lá eles recebem entidades do grau do aniceto. Pô, e não é pouca porcaria. E não é de vez em quando, é com frequência. Não adianta ter um tremendo de um aparato, uma condição física adequada, um ambiente agradável, trabalhar na caridade, que é fundamental, é a base para qualquer casa espírita, mas não ter um programa de educação mediúnica sério, comprometido. E sabem por quê? Porque, primeiro, a quantidade de médiuns que já trazem esse dom de uma forma muito evidente é bem pequena. E, geralmente, essas pessoas não têm disciplina para participar de um programa de educação mediúnica de 6 meses. Então, o que os dirigentes fazem? Por falta absoluta de opção, põe na mesa para trabalhar. Sem preparo algum, sem conhecimento algum, sem uma orientação de algum mentor, de algum tutor no plano físico, orientando-o. Isso aqui que está acontecendo agora é em função de um contato que você está tendo com um espírito assim, assim, assado. Isso daqui não é contato nenhum, isso aí vem do teu animismo. Esse tipo de interjeição, de forma de falar, tal, é característica do espírito que está se comunicando com você. Ou não é. Isso é você que ouviu muito isso e está reproduzindo, achando que de alguma forma vai impressionar as pessoas. Alguém já falou com alguma entidade, em alguma casa espírita, que se identificou, entidades que vêm para se comunicar, para passar informações importantes, ou para trabalhar como auxiliar em qualquer tarefa lá de atendimento nas macas, que se identificasse, por exemplo, como um pedreiro, uma dona de casa, um músico, um engenheiro. Não, só tem doutor ou frei, ou padre. Ou pai das quantas. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que são médicos, ou religiosos, ou que dedicam suas vidas a servir o próximo numa casa de umbanda ou de candomblé, portanto, são caracterizados como pretos velhos ou pretas velhas. E quantas pessoas nós conhecemos que não são nada disso, tem infinitas outras profissões e atividades. Será que só aqueles que estão na medicina, na religião ou na umbanda e no candomblé é que podem se comunicar através de um médium numa casa espírita? E os outros? Me chama muito a atenção isso. Fala, Mônica.
Eu aprendi bastante. Geralmente, quando a conversa começa a ficar um nível interessante, né? Eu aprendi assim, eu perdi a vergonha de perguntar com quem eu estou falando, sabe? Com quem eu estou falando. E o que eu aprendi também é que a maioria das entidades que realmente tem um nível elevado, assim, de vibração, eles não vão dizer, eu sou o Master Plus, sabe? Eu sou o médico, eu sou a Rainha Elizabeth. E geralmente falam assim, eu sou o João. E se falarem, lógico que você Pedro, não vai acreditar. Eu sou o Pedro. Não, geralmente, quando cai a bom mesmo, ele vai falar... Gente, o básico. Quando nós conhecemos uma pessoa ou recebemos isso é bom, alguém... essa pergunta é boa, porque quando você começa vamos falar assim, até desconfiar de que o cara está fazendo uma encenação e você pergunta quem ele é, dependendo da resposta dele, você já vai matar. Mas não é a primeira coisa que a gente faz quando conhece alguma pessoa no plano físico? Opa, tudo bem? Tá, meu nome é fulano de tal. E aí, o que você faz? Com o que você trabalha? Como é a tua vida? Você tem filhos? Gente, a gente não pergunta nada. No máximo, são frases de efeito, coisas inócuas, sem sentido, sem produtividade. Eu acho que o exercício da mediunidade, tal como eu a imagino, e que me relatam os autores muito mais capacitados e qualificados que eu, praticamente não existe hoje em nenhuma das casas que eu conheço. Gente, faltam 3 minutos para o encerramento. Esse papo eu acho que merece ser continuado, até porque esse capítulo está no comecinho ainda, mas eu acho que a gente deve promover mais conversas, debates sobre isso, porque cada um de nós pode, de alguma maneira, dar alguma contribuição. Não é ficar apontando o dedo, nem fazendo crítica. Não, nada disso. É darmos uma contribuição concreta, esclarecendo a nós mesmos, estudando, aprendendo, e aos outros com quem tivermos contato, sobre aquilo que realmente importa. Tá? Alguém quer fazer o encerramento para nós hoje? Ou vamos lá, a frase preferida da Melissa, quem pergunta é quem vai fazer. Alguém concorda comigo? Ninguém me salva, né? Ninguém contradiz ela, mas tudo bem, vamos lá. Não vamos postergar, não, tá todo mundo cansado, com sono. Inclusive eu tô com a dor nos quartos aqui, que tá difícil ficar sentado. Deu uma travada no ciático hoje, a hora que eu fui erguer um balde de tinta lá, que doeu. Mas, gente, muito bom estarmos juntos aqui. Peço desculpas por alguns arroubos e repito, muito daquilo que eu coloco são opiniões pessoais. Não acreditem em mim como sendo mensageiro das verdades eternas, tá? Estou muito longe disso. Sou um aprendiz como todos aqui somos. Mas fico muito feliz de ter essa oportunidade de interagir com vocês aqui, com aqueles que estão nos intuindo, nos passando informações também, nos ajudando a aumentar a nossa compreensão e, principalmente, nos tornarmos mais aptos, ferramentas melhores para que possamos servir ao nosso próximo, usando a intuição, os contatos, o que quer que chegue através de nós, da melhor forma possível. Que essa seja a nossa meta, o nosso objetivo, nos tornarmos cada vez mais ferramentas úteis para aqueles que, por nosso intermédio, fazem o trabalho do bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, estejam em paz, boa semana e até terça, se Deus quiser. Quem quiser fazer comentários pelo grupo, gente, sintam-se à vontade, o grupo é nosso, tá? Isso é importante.